E é isso, Kikiters. Hoje eu estou trazendo vocês aqui, após uma longa trajetória de construção, inicialmente médico formado, desbravou e enfrentou muito preconceito, em determinado momento da vida acreditou que tinha que viver duas personalidades diferentes. Uma no trabalho, uma na vida social, aos fins de semana e na noitada. Com o decorrer de tudo isso, parte de crescimento, amadurecimento, a gente entende que não são duas personas, é, o Kikito e o Dr. Eric são uma pessoa só. Devagar a gente foi vendo o que acontecia, a gente não forçou nenhuma situação e as oportunidades começaram a aparecer. E hoje eu tenho o imenso prazer de compartilhar com vocês o Kiki Podcast. Aqui as pessoas vão ver para expor o ponto de vista delas, debater assuntos comigo e que fique bem claro, cada um tem sua opinião. E a graça da vida vai ser viver sempre em harmonia e curtindo toda a diversidade. Então, esse é o meu grande presente para vocês para 2K23. Feliz Ano Novo. Vamos fazer história em 2023. Porque com o Kikito, a patuscada vai girar. E aí, Kikiters, hoje dividindo esse maravilhoso Kiki Podcast com vocês, eu trago ninguém mais, ninguém menos do que ela. Paula Augusta Almeida, médica cirurgiã, cirurgia pediátrica em formação, em curso, 34 anos, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, cirurgia geral por lá também, e a cirurgia pediátrica na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, eu tenho a honra e o prazer de trazer para vocês a minha colega de profissão médica, a minha grande amiga que já teve o prazer de trabalhar comigo e eu com ela, para a gente contar um pouquinho da nossa história e o que é a médica cirurgiã mulher, e ela trazer umas curiosidades dela e da minha vida também. É isso aí, Paulinha, bora? Vamos. Para agradecer o convite, eu só queria falar uma coisa. Tem aquela frase de que fala pra gente não desistir, porque tem alguém olhando pra gente, se espelhando na gente, que a gente é motivação. E você não é só motivação, né? Você é uma catapulta. Quando você me convidou para vir para cá, ele falou, eu tenho um convite muito especial e tudo, mas eu tô com medo de você ter vergonha, de não aceitar, mas eu queria muito que você estivesse lá comigo pela nossa amizade, porque eu acho que a gente vai se sentir à vontade. E foi um desafio. Você sabe que para mim é um desafio, tá na frente de uma câmera e tudo mais, mas eu acho que é isso. Eu acho que é essa catapulta de motivação, assim, de empurrar as pessoas para frente, em busca do que elas querem, porque você consegue ver de alguma forma o que a gente quer. Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero deixar bem tranquilo nosso bate-papo aqui. Ao longo do caminho a gente vai contar também como a gente se conheceu. A gente vai ter esse momento, né, Paula? E por que a gente trabalhou junto, eu, Paulinha, e Eric, e quantas vezes a gente até teve noitadas, além do trabalho também. Para deixar uma coisa bem tranquila, para você ficar à vontade, porque realmente é um bate-papo, porque as pessoas ficam nervosas, pensando em câmera, e não é essa a ideia. A gente está aqui para se divertir, trazer um pouco de novidade para as pessoas, quebrar um pouco de paradigma, um pouco de preconceito, tudo isso alinhado a um pouco de felicidade, alegria, né? Por que não? Então, toda vez que você ficar nervosa, tímida, que você achar que alguma coisa, para você ficar mais tranquila, eu deixei um óculos aqui, você fica à vontade, já, então. Você fica bem tranquila, você já coloca. Se durante a minha condução, eu estou batendo aqui um papo com você, se tiver alguma ideia, não deixa ela passar. Já fala, vamos conversar, se precisar, muda o assunto, a gente volta. Aqui eu quero uma coisa bem espontânea e tranquila. Nada, vamos seguir o passo a passo. Eu acho que dá pra gente fluir tranquilo. E tudo que você quiser me perguntar, você fica à vontade também. Lembrando que no final a gente vai ter a surpresa, que é o que pode, que aí eu vou deixar mais pro final para vocês ficarem de olho e não parar essa entrevista por aqui. Então,
combinados feitos, só não dúvida nenhuma acontecendo, certo? Tá ótimo. Então, bora lá. Queria que você desenrolasse para mim um pouco de a medicina. Por quê? Por que que isso surgiu? A escolha da medicina foi uma coisa... Eu não sei dizer em que momento eu decidi ser médica. Quando eu prestei vestibular, eu era uma menina, né? 16, 17 anos, não tinha ideia do que eu queria fazer. Tanto que eu prestei tudo, assim. Prestei direito, jornalismo. Pensa. Prestei tudo, prestei medicina. Peraí. Você saiu do terceiro colegial e você... Não, tudo bem. queria Oi, ser mãe, tudo. tudo bom? Tudo bem, mãe? Eu vou prestar medicina. Ai, mãe, eu vou prestar na outra faculdade jornalismo. Foi exatamente isso. Eu prestei tudo em todos os lugares. E Que aí, mais que você prestou? enfermagem. Eu vou pra enfermagem direto, porque pra resumir a história. E aí eu fui fazer enfermagem em Botucatu, foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais. E aí lá eu morava numa república e eu dividi quarto com uma pediatra, a Mari. Ela é pediatra atualmente, trabalha com isso e tudo. E eu me encantei com a Mari, assim. Eu olhei e falei, cara, eu quero ser igual ela. E aí eu liguei pro meu pai, foi uma coisa muito louca. Eu liguei pro meu pai um dia e falei, pai, eu vou fazer medicina. Aí meu pai, não, mas tá tudo certo, é em Botucatu e tal. Eu falei, não, eu vou voltar e vou fazer medicina. E eu voltei pro cursinho. E aí fiz 2 anos de cursinho. E passei em medicina. Eu acho que primeiro a gente tem que mandar um beijo pra Mari, né? Você não Sim, quer mandar um beijo pra... Mari, obrigada, Porra, inspiradora Mari. também. Obrigado, Mari. E aí, como eu queria ser a Mari, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer pediatria também. 1 ano de cursinho. 2. 2. 2 anos Mas de também cursinho. passou na Santa Casa, né, gata? Passei na Santa É Casa. isso aí. E também tem uma história muito boa, só uma observação. Não, lógico. Isso daí que tá Eu passei ficando na muito Santa interessante. Casa aí Bora na lá. Federal de Santa Catarina. E aí, lá eu peguei turma do segundo semestre, e aí eu queria ir pra lá. Eu decidi que eu ia pra lá. Seu e pai aí... e sua mãe, obviamente, não deixaram. Não, a ideia era horrível, só meu pai achou que a ideia era boa. E aí, os meus primeiros 6 meses de Santa Casa, pai e mãe, desculpa, mas foi uma vergonha, porque eu aproveitava todas as festas. Afinal de contas, eu não ia ficar na Santa Casa. Eu ia pra Santa Catarina. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tava apaixonada pela Santa Casa, voltei. Melhor escolha que eu fiz na vida. Santa Casa é minha casa, sempre vai ser. E, enfim, devo tudo que eu tenho à Santa Casa, mas também fiz isso. Eu tive essa peripécia também de ir pra lá e voltar. E aí, como é que foi lá em Santa Catarina? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 meses lá, que era o limite de falta da Santa Casa, pra não reprovar. E foi muito bom, conheci pessoas ótimas, aproveitei. É outro SUS, né? O SUS aqui de São Paulo é completamente diferente do SUS do sul do país. São outras doenças, outra estrutura, outro planejamento. É que eu acho que quando você sai de São Paulo, acho que o que valeu a experiência é você ter contato com essa outra cultura, Sim. com outro... Porque, querendo ou não, a gente vive em São Paulo, a gente nasce, reproduz, cresce, morre aqui, a gente tem a visão que esse é o mundo. E, na verdade, não. Existe um mundo afora e só de mudar de estado a gente já sente uma diferença. Muita diferença, muita. Outra cultura, outras questões de saúde. Minha UBS era pertinho da praia. Assim, outros problemas. Eu acho que realmente para você agregou muito no teu desenvolvimento como pessoa, até isso vai refletir lá na frente como profissional. E aí eu queria saber da cirurgia. Então, aí eu queria fazer pediatria, né? Entrei para fazer pediatria, fiz todo o meu currículo para pediatria, tudo, absolutamente tudo. Fiz Doutores da Alegria, né? Que lá na Santa Casa é o Santa Maluquice. E voltei tudo para criança, assim. E aí no internato, a gente roda, né? É dividido, roda em todas as especialidades. E aí quando eu rodei na cirurgia, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo dia a dia, pela experiência de pronto-socorro, aquela rotina de trauma, de emergência e tudo. Os chefes, eles eram mestres inspiradores, assim, pra gente. Você gosta do caos, né? Adoro o caos, você sabe disso. Atrai o caos. E aí foi isso. E aí eu fiquei meio que nessa. E aí eu decidi, de fato, cirurgia no 6º ano da faculdade, perto das provas, assim, na hora de fazer o X. Dessa vez eu fiz o X certo. Não fui pra outra coisa. Só prestou cirurgia. Só prestei cirurgia, sem aventuras. E passei. E aí isso é uma outra coisa que assim, volta um pouco pra essa questão de como as pessoas olham pra gente, né? O meu currículo, ele era todo de pediatria. E por mais que minha nota fosse boa, quando eu apresentava ele na entrevista, as pessoas olhavam, os chefes olhavam e falavam, cara, o que você tá fazendo aqui? Por que você quer fazer cirurgia?
Tipo, você queria fazer pediatria. Mas a gente sabe que conta lá na frente e anota na prova, né, meu amor? Pois é, Pra mas derrubar passei nota por isso. boa. Tive que responder pra muita gente. Mas a gente sabe que pra o meu derrubar, currículo não pra tava derrubar você adequado. na entrevista é só se você tivesse passado bem ali perto. Mas eu tenho certeza que você passou com uma nota maravilhosa. Para, Eric. O que te pôs lá, né? Tá bom. E aí, me conta, mulher cirurgiã, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode falar. Como é que veio isso? Como é que tá isso no mundo? Então, No eu Brasil, acho que aqui em São Paulo, né? Mais especificamente, que a gente eu tem nunca tinha pensado nisso até uma das, assim, quando eu tava prestando e tudo, até uma das entrevistas da residência mesmo, que com esse meu currículo todo fofo pediátrico, um dos chefes virou pra mim, numa das entrevistas que eu fiz, e ele questionou isso, assim, mas a vida da pediatria é completamente diferente da vida da cirurgia, né? Você não pensa em casar, ter filho? E aí eu, Paula, que sou, na entrevista, respondi pro cara casado, eu vi que ele tinha uma aliança e eu respondi, ué, o senhor não é casado? O senhor não tem filho? Então, o senhor é cirurgião. E eu não sei como eu passei nessa entrevista, mas eu acho que é muito isso, assim, eu acho que o preconceito vem desde quando a gente tá na faculdade ali. Pela rotina cirúrgica mesmo, de não ter horário. Às vezes você entra numa cirurgia que você acha que vai demorar 1 hora, complica alguma coisa tá fora da anatomia, vira uma cirurgia de 3 horas e aí é o que eu sempre vejo das minhas chefes. Alguém pega meu celular, por favor, liga pra ir buscar o fulaninho na escola. Porque acontece, porque essa responsabilidade ainda é muitas vezes em muitas famílias da mulher, né? eu acho que a gente pode trazer agora isso bem de uma maneira sutil, né? Mas, poxa, é um tanto quanto, se você parar para pensar, desagradável, né? Porque a gente abre leque para duas discussões nesse momento. Porque, primeiro, a gente estigmatiza por profissão o que você deve ser. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de pediatria e dermatologia, por exemplo, é profissão de mulher Fofinha, ou de gay. usa rosa. Ou de gay, ou de viado. Então, assim, tá. Então, exatamente. quando vai fazer, pensa na cirurgia geral, vem esse preconceito, né? De tipo, e aí, você vai acordar 3 horas da manhã para operar, sem hora para sair. E, na verdade, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que quebrar, porque você consegue montar uma estrutura familiar. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que parar de pensar. Hoje em dia a gente tem produções independentes, a gente tem casais onde a mulher ganha muito mais que o homem e tá tudo bem. E o homem cuida da casa e tá tudo bem, tá né? Tudo Às ótimo. vezes cuida melhor do que a gente. E você monta uma infraestrutura para isso. Então, assim, você escolher uma profissão por causa de não vou ter horário, eu acho que você monta uma infraestrutura e aos poucos, quando for tendo êxito, sucesso, você vai conseguindo adequar a sua rotina. E então eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que realmente quando a gente escolhe essa especialidade da cirurgia geral, a gente é realmente levado ao nosso limite para ver se a gente aguenta, né? Sim, a gente sabe que é isso também. Eu sou cirurgião, gente, de formação, queria dividir esse momento com vocês. Eu viado desse jeito, todo cirurgião, mas é isso. Mas a gente sabe o que viveu, né, na época da cirurgia geral, chegar às 3h30, 4 horas da manhã para ver os pacientes, aí depois 7 horas da manhã já está operando, quando vê já 11 horas da noite ainda está no hospital para começar 4 horas da manhã no dia seguinte. Então, a gente sabe bem que a gente vai no nosso limite para realmente mostrar que a gente quer isso, né? Sim. Então, eu acho que falando de especialidade hoje em dia, você tem que realmente buscar algo que você goste, independente. Por exemplo, urologia era uma profissão de homem só também. Só, completamente. E hoje em dia tem muita mulher urologista. Então, eu acho que eu tenho certeza que muito homem se sentiria mais à vontade hoje em dia de passar com uma urologista mulher do que com um próprio homem. Sim. Porque teria alguns temas, algumas coisas que talvez ele preferisse não dividir com um outro homem, né? Então eu acho que tem as duas personalidades, na verdade. Tem. Eu acho que tem alguns assuntos, tipo disfunção sexual, que o cara ele olha uma mulher ali e não conversa, não. Não conversa. Não conversa. Exato. Mas, por exemplo, se ele tem alguma coisa que ele tem prazer na região prostática, ele não vai querer abrir para outro homem. Não. Então tem os dois lados, as duas faces da moeda. Mas é isso. Então foi escolhido a cirurgia geral, né? Foi. E a gente sabe que o caminho foi árduo. Foi. E aí você emendou a mastro direto?
Não, parei pra trabalhar. Trabalhei enfim, por N questões aí, tudo, parei pra trabalhar um pouco, precisava de dinheiro e tudo. Parei pra trabalhar, servi a Marinha, em Manaus. Juntei o útil ao Viajada, agradável. né, gente? Tudo bom? Foi maravilhoso, foi uma das melhores experiências. E ali também eu me esbarrei com essa Falando em questão Manaus, de você ser sabia mulher. que Kikito Lá vem, em Manaus é pepeca? tá de brincadeira. É sério isso? Você tá de zoeira? Aí é uma curiosidade, gente. Depois me confirmem se eu estiver errado, pessoal de Manaus. Eu tenho amigos de Manaus. E aí um menino virou pra mim e falou assim: Mas, Eric, você Gente, sabe que Kikito lá em Manaus é pepeca, né? acho que eu não A desfrutei tanto da genitália íntima cidade. feminina. É. Mas conte-me, Enfim. parênteses. E aí também foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que eu cresci muito nesse ano. Foi um ano que tem a Paula antes da Marinha, a Paula depois da Marinha. Pensa eu, a menininha que acabou de sair da faculdade. Eu escolhi servir num navio, né? Porque já que é pra servir fora de casa, vamos E aí, do radicalizar. navio, eu quero saber. Aí no navio eu era uma mulher pra 40 homens. Naquele calor de Manaus, eu usava saia de farda, óbvio. Pois é, bem isso. E aí eu mandava na minha subseção ali, foi bem engraçado. Eu Quer nunca contar soube. alguma coisa de lá? Algum date? Teve alguma coisa? Acho que não, né? Tem muita gente assistindo. É? Então pode pôr o óculos, querida. Fica à vontade. Mas depois eu quero saber dessa história. Vou anotar aqui. Para, Marinha, Eric! Manaus. Segue. Então, voltando. Só pra a parte Não, põe o importante. óculos. Se você estiver desconfortável, tá tudo bem, linda. Mas daí foi muito engraçado, porque eu aprendi essa questão de que você pode dar ordem e organizar as coisas e tudo bem, né? Você não é malvado por isso, ou pior, porque você precisa organizar alguma coisa e dar ordens para as pessoas, né? Dividir tarefas. Você era a única médica lá Eu era responsável pela divisão hospitalar do navio. Agora, eu acho que surge, dentre as brincadeiras, eu acho que tem um tópico importante aqui. Como que você se sentia a única mulher perante 40 homens e você era a dona da porra toda? Desculpa, mas Porque eu resolvia. O meu navio era um navio hospital, né? eu Era acho um que essa NASH. que é o grande aprendizado, né? E o aprendizado foi esse, foi que o comandante me perguntava coisas e eu olhava e falava, caraca, mas ele é o comandante, tipo, quem sou eu aqui pra ele me perguntar alguma coisa? E ele me consultava mesmo nas decisões das viagens, das comunidades onde a gente ia parar e tudo. Isso foi muito bacana, assim, porque as decisões eram de fato conjuntas ali. E eles me colocaram num lugar que eu nunca tinha estado ali, de estar um pouco acima na hierarquia, de saber dividir as tarefas, de organizar, de impor respeito de forma natural. Eu acho que eu aprendi isso ali. Óbvio que às vezes isso escapa pra mim, mas às vezes eu paro e lembro disso e falo, caraca, eu consigo fazer isso, sabe? E eu sou essa pessoa que consegue fazer isso de forma natural. Kikiters, vocês estão vendo? Empoderamento feminino, tipo, Rolou. escondido lá, ela nem sabia Não, disso e eu tô trazendo à tona. Venha você terapia, também terapia. aqui, nossa, maravilhoso, empoderamento. E aí, depois dessa experiência, você decidiu a masto como? A mastologia. Pois é. Eu decidi fazer cirurgia para fazer cirurgia pediátrica. E, enfim, aí depois eu parei esse ano servindo a Marinha. Depois que eu terminei a geral, eu parei para trabalhar também. E aí eu acho que eu me perdi um pouco no caminho. E eu fui fazer masto por ser uma especialidade que tem menos. Que você tem maior controle da tua própria vida, maior autonomia. As intercorrências, as urgências da masto são urgências diferentes ali, né? Mas teve alguém que você se inspirou? Algum serviço que você acompanhou? Alguma coisa assim que te... Falou, nossa, E eu tenho tetas, quero ver tetas. Dr. Fábio Bagnoli, da Santa Casa. Ele Porque é o chefe realmente é da uma masto. especialidade muito legal, né, Paulinha? Quando a gente fala, eu brinquei de tetas, mas assim, tipo, É maravilhoso. quando você tem um câncer, alguma coisa, que a gente vai falar de reconstrução, e assim, pra mulher, a mama É grande você parte do pode... feminino, né? Desde sempre, assim, historicamente, os seios, eles são feminino. E eu decidi pra masto por isso, assim, porque tem essa questão cirúrgica, tem a estética, as cirurgias são delicadas, e você lida com um paciente oncológico que eu gosto muito. E ao mesmo tempo, era algo que
estaria na minha zona de conforto ali, né? De, poxa, as intercorrências eu vou saber lidar. E eu confesso que eu tive em alguns momentos aquele pensamento de, caraca, se eu fizer tudo errado, eu não vou matar alguém ali com o meu erro, sabe? E eu sei que é ridículo falar isso, mas eu tô sendo sincera. Não, acho que tá tudo certo, mas assim, gente, só pra deixar bem claro, ela é nível hard de médica, ela é muito boa médica, tá? Escroto que eu tive ali, mas foi uma das coisas que me fez definir por isso. Eu acho que muito disso é insegurança, na verdade. Tanto que com muita terapia eu voltei pro meu caminho. Hoje faço cirurgia pediátrica, que puta, é o que me dá tesão. Mas... E foi uma escolha interessante, assim. E aí, a masto é maravilhosa, né? Eu olho assim, eu falo pra todo mundo, faz masto. Porque é uma especialidade linda, né? Você tem a estética, você lida com a paciente que tá fazendo... Que é um tratamento oncológico, ou que tá descobrindo um câncer de mama. Você acompanha ela desde a biópsia ali. E as cirurgias são muito bonitas, né? O que você entrega de resultado para uma paciente que não tinha nem prognóstico, ele é maravilhoso. E eu me inspirei em muita gente, eu fui pro HC, eu tenho chefes ali maravilhosos que eu me inspiro também, fiz amigos ali, com toda a tecnologia que o HC tem no SUS, o ICESP. Putz, eu acho que tem gente que nem conhece aquilo ali, mas é um maravilhoso. E aí eu percebi que não era pra mim, na verdade, que o problema não era a especialidade em si, o problema era eu que tava no lugar errado. E aí na terapia você conseguiu tomar essa decisão, se desvencilhar? Foi que a gente sabe, né, Paulinha, que é uma... Não, eu fiz 1 ano e meio, né, e são 2 anos de residência, ou seja, faltavam 6 meses, eu ouvi de todo mundo, você é louca. Eu achava que era 3. Não, são pois 2. você participou disso. É verdade, eu participei, gente. Eu já ia chegar nessa parte, mas eu achava que era 3, então eram 2. Não, realmente, Foi uma escolha muito difícil. Aí que eu acho que aí a gente entra na parte que a gente se conheceu, né? A gente ia chegar nesse momento. Exatamente, chegou. A gente tem um amigo em comum que eu conheço ele desde 2017, acho, 2016 talvez, o Rafa. Pegado. Ele merece que eu olhe pra câmera. Rafa, um beijo pra você. A gente tá com saudade. A gente gosta muito dele. Eu e ele entramos para trabalhar num hospital que eu trabalhei durante um bom tempo, não vou dizer nomes. Que a gente foi muito feliz lá durante um bom período. E a gente acabou ficando tão amigo, eu e o Rafa, que eu até fui no casamento dele em Natal. O Rafa é de Natal. E aí eu participei do casamento dele. A gente devia ter uns 4, 5 meses que a gente se conhecia, mas era aquele plantão intenso, cheio, um monte de paciente para atender. E o Rafa fazia masto com a Paulinha. E eu conheci a Paulinha justamente nesse momento onde ela não estava feliz, né? Sim. E nessa parte... perdida, né? E nessa parte eu fazia coordenação médica de pronto-socorro. Você mandava em mim. Mandava não, eu era líder. Veja bem. Tem muito chefe por aí, né, minha gente? Mas eu sou líder. E aí eu conheci a Paulinha nesse momento, né? Ela tava realmente um semblante... Ela sempre foi muito bonita, super simpática. Ela sempre foi muito carismática, carinhosa, afável. Sabe aquela coisa doce? Ela tem isso. Mas tinha por trás de tudo isso um olhar triste, né? Tava pesado, né? Não tava feliz. E quando a gente não tá feliz, realmente a gente breca e trava. E aí que eu trago para vocês, quando a gente trabalha com gestão de pessoas, quando a gente trabalha com coordenação, quando a gente trabalha com parte administrativa, quanto mais eu leio, mais eu percebo que você tem que realmente se aproximar do seu funcionário. Processos são sim determinantes e tem que acontecer, mas não são só eles que vão fazer o êxito da tua empresa, do teu serviço. E a gente vai trazer algum momento as pessoas para falar de gestão, para falar de modelo japonês, que é Lean, tudo isso é muito interessante. Eu estudei bastante disso. E quanto mais eu fui vendo, mais eu vi que era importante você se aproximar da sua equipe e saber dos problemas e nuances de cada um. E aí eu acho que foi aí que a gente se aproximou, né, Paulinha? Foi. Porque a gente se conhece nesse momento onde ela tá para desistir, a gente vive essa fase que ela desistiu, e aí começou um novo ciclo, né?
Eu fui para um novo desafio também, que eu mudei. Eu passei a performar em outro pronto atendimento do mesmo hospital. Veio um novo desafio. Ela foi trabalhar comigo lá. Então, eu acho que a gente vive... Assim, eu, com certeza, ensinei muito para ela e ela muito ensinou para mim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa nossa fase together, juntos. Você ativou o modo catapulta ali naquele momento, né? De me Adorei essa empurrar palavra, pra minha... catapulta. de me empurrar para o meu caminho. Acho que você tem muito feeling, né, Eric? E você realmente percebeu. E o Rafa, ele tava muito próximo comigo. Ele tava comigo nos 2 lugares ali, né? Então, vocês tinham um complozinho também, quando vocês sabiam que eu não tava bem ali. Vocês meio que conversavam entre vocês e me envolviam nesse abraço aí. E a gente conversou muito sobre tudo isso, assim. E eu acho que isso, eterna gratidão por isso, assim, o quanto você conversou comigo pra eu também não tomar a decisão errada, né? Porque também seria muito fácil, eu acho, ouvir o que todo mundo tava me falando, do tipo, são só mais 6 meses, termina ali. Imagina, você não vai prestar prova agora e tudo. E só que 6 meses são 6 meses, né? Quando a gente não tá bem. E talvez se eu não tivesse parado, o mundo vai levando a gente, né? E na medicina tem muito isso, assim. Você vai levando, né? Você começa a trabalhar num lugar, aí você vai indo pra outro. E uma vez que você terminasse, você não ia se... Eu posso estar muito errado, mas eu acho que era muito mais difícil você se engajar para você voltar. Pra estudar de novo. E eu acho que essas nossas conversas, elas foram importantes pra mim, assim, de... Primeiro porque você era um cara que a gente sempre se espelhou, assim, de olhar e falar, caramba, como é que ele consegue resolver todas as questões do serviço e resolver as questões das pessoas também? Quantas vezes você não foi cobrir plantão porque alguém não podia por um motivo X completamente particular, assim? Nenhum outro chefe ia entender, ia falar pra pessoa, se vira, faltou no plantão, o problema é seu. E você quantas vezes não foi ali pra gente, né, pra ajudar a gente? Então a gente sempre se inspirou. E aí, você me motivar foi muito importante, assim, porque Sim. você era o cara que não tinha nada a ver com isso, na real, né? Você só era o cara que tinha que cuidar da escala ali, pronto. E você se envolveu e me abraçou e me apoiou. E quando eu virei e falei, não, é agora, eu vou deixar mesmo. Você ficou comigo, você cobrava que eu estudasse, isso era bizarro. Tinha momentos que eu tava pegando um monte de plantão, você olhava e falava, ei, tá estudando? Como? Então. Por isso que eu falo, gente, quando a gente fala de você ser um líder, eu acho que essa é a diferença que eu queria trazer nesse momento. O líder e um chefe, né? Porque o líder é aquela pessoa que ele agrega para a equipe. Ele estimula a equipe a remar com ele. Então ele mostra como se rema e vem todo mundo. Uau, tipo, uau, uau. Canoa baiana. É isso aí. Você mostra que você sabe fazer. Você não fica só lá de maestro, ó. Tan, tan, tan. Esse é o chefe. O chefe, ele vai lá, faz isso, faz aquilo. Qual que é o desafio? Tem os 2 lados da moeda, né? Quando você está sendo cobrado para entregar metas, é muito mais fácil você virar o chefe. Sim. Porque você vai lá, dá ordem e boa, você entrega. Quando você faz a liderança, quando você administra as pessoas, isso te requer mais tempo. Então, por exemplo, esses muitos plantões que eu fui cobrir, eu conhecia mais as pessoas. E você conhece os pontos fortes e os pontos fracos. Sim. E aí eu acho que é esse momento que você vira e fala assim, poxa, você vai lá e vai pisar no ponto fraco ou você vai enaltecer o ponto forte para esse ponto fraco melhorar? Aí eu acho que é aí que vem a... Mas assim, a Paulinha dava bastante trabalho, porque ela não atendia telefone. É meta pra 2023, essa. Ela não. Pai, Mas melhorou. Ela não mensagem, atendia atender telefone. Quando ela não tava bem, ela não atendia telefone. Aí eu mandava alguma coisa assim, ó, uma hora você vai ter que falar comigo e blá, blá, blá. E aí ela resolvia atender. Mas basicamente a gente foi construindo isso, né? Porque ela tinha essa dificuldade de dizer não. Mas aí eu acho que também vai mais um grande desafio do gestor. Tipo, ele tem que saber o limite de cada um, porque ele vê a pessoa. Ele vê o funcionário dele beirando um burnout. E não vai ser férias que vai resolver o burnout da pessoa. É você equalizar tudo isso na mente dela, que é outro grande desafio. Muito. Então a gente praticamente treinou ela a começar a dizer não. Essa louca sempre foi muito inteligente, então eu tinha certeza que ela ia passar na residência de pediátrica. Tinha certeza. Mas quando eu percebi que estava nesse caminho, né, Paulinha, o que a gente fez? A gente traçou as 2 estratégias. Tipo, a gente vai trabalhar com 2 hipóteses. Você passa ou você não passa. Sim. E se você passar, o que a gente vai fazer? Se você passar, que ótimo. A gente vai pensar como é que você vai sobreviver dali para frente. Mas assim, precisa trabalhar seu emocional. Porque como a gente falou já no começo da residência, tem toda uma pressão.
E ela vem com esse estigma de que ela largou uma residência. Então, quando ela começa essa residência de cirurgia pediátrica, oi, gente da pediátrica que é R mais dela, recalque para vocês. Eric! Mas é verdade, porque nesse primeiro momento, o que acontece? Eu recebi ligações falando assim, não, porque a Paulinha já desistiu de uma residência, tá todo mundo meio assim que ela vai desistir. E realmente você foi cobrada por isso. E eu sabia que isso ia acontecer. O que a gente fez? Trabalho emocional. Tipo, resiliência e resiliência propriamente dita, que é aquela porrada que você toma e você não franze nem a testa. E tipo, tudo bom? Tá Obrigada, bom, gente. maravilhoso, de nada. Então, a gente trabalhou. E a segunda possibilidade era se ela não passasse, a gente ia equalizar realmente. Eu comecei a cobrar ela estudar, né? Foi. E eu falei, se você não passar, gata, a gente vai pegar 2, 3 plantões, você vai me ajudar, porque eu precisava de pessoas de confiança no meu novo serviço. E aí a gente vai trabalhar para você passar, estudar, e você vai dizer não, você não vai pegar o plantão de todo mundo igual você pegava, não. Bom, passou em primeiro, segundo? Que lugar mesmo você passou? São só 2 vagas. São só 2 vagas, ela... Segundo. Mas tô lá. Primeira colocada, Flora, um beijo pra você. Maravilhosa. Pode mandar um beijo pra Flora. E aí é isso, eu acho que hoje em dia ela vem se destacando, né? E queria que você falasse um pouco da pediátrica agora, que foi o seu match point, que é onde você se encontrou, tua curtida no Tinder, onde você joga pra direita. Bem isso. A pediátrica, na verdade, é o que eu sempre quis fazer. E é muito bom você estar num lugar que você olha e fala, as coisas fazem sentido. Eu tô na escola, que é um lugar que todo mundo sempre, em algum momento, todos os médicos, né, ali, quando estavam se formando aqui em São Paulo, quiseram estar ali em algum momento, de alguma forma. Eu tenho uma dupla maravilhosa, que é a Flora, que você já falou. E assim, quando eu olho, principalmente pra Flora ali, que é a melhor dupla que eu podia ter, eu olho e falo, cara, as coisas fazem realmente sentido. Não é que eu demorei pra entrar, várias vezes eu olho pra mim mesma e falo, nossa, eu tô velha pra isso, eu sou mais velha que todo mundo, mas as coisas fazem sentido, né? Faz sentido estar ali. Se eu tivesse entrado antes, eu não teria a Flora de dupla e o meu dia a dia ia ser mais chato. E a rotina com as crianças é maravilhosa. É isso que eu queria que você trouxesse um pouco para mim agora, porque a gente já trouxe várias pautas de tipo a mulher cirurgiã, empoderamento feminino, tomar decisões difíceis. Eu queria que você trouxesse de uma maneira concisa, de repente esclarecedora, a rotina do cirurgião pediátrico, porque eu acho que as pessoas não têm dimensão do que um cirurgião pediátrico faz. E quando se fala em cirurgião pediátrico, aí vem aquela piadinha, tipo, vai operar fimose, não é isso? Exatamente. E a gente sabe que não é muito isso. Eu queria que você falasse 2, 3 doenças, patologias que acontecem que tem que operar, tipo, meu sobreaviso tocou agora porque nasceu uma criança, sim, eu preciso operar. Então, tem disso, tem essas questões das crianças que nasceram agora e você precisa operar, mas depende do quadro clínico da criança no nascimento. A maioria ali das malformações, na verdade, a gente tem, se a criança está estável e tudo, a gente tem que investigar outras malformações, porque às vezes você coloca uma criança com uma malformação cardíaca na mesa e você perde a criança porque você deixou passar uma malformação cardíaca. Então, se você tiver tempo de investigar outras coisas, às vezes é o ideal. Então, ter tempo para fazer um eco e tudo. Você sabe que eu sou neurótica do sobreaviso, então mesmo que não precise sair correndo na hora. Gente, ela vai. Ela aparece 3h30, 4h da manhã no hospital. Ela é dessas. Eu sempre acho que eu preciso ir na hora. Ela sempre acha. Mas, sim, a rotina Mas isso faz ela diferenciada. Continua, segue linda, tudo bom? A rotina é aquilo mesmo, hérnia, fimose e tal, que é o dia a dia de cirurgião pediátrico. Mas, por exemplo... Mas tem os cânceres infantis. Eu acho que tem uma... faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu lembro lá da faculdade de cirurgia pediátrica. Mas não tem um negócio que nasce com ânus fechado? Tem, as malformações anorretais. É um capítulo inteiro, né? A coloprócito. Isso tem que operar na hora, não é isso? Ou eu tô errado? Então, na verdade... Eu não lembro, gente. É outra coisa que entra nesse ponto de... essa parte da medicina... O que você não pode daí é sair alimentando essa criança, né? Porque senão a comida que você deu não vai sair por lugar nenhum. Mas você deixa ali uma sonda aberta, enfim, termos técnicos, mas você passa uma sondinha gástrica, deixa aberta, investiga outras malformações, e aí você estuda essa anomalia no retal para ver se você vai reconstruir. Essa investigação é tudo muito rápido. No mundo ideal. Digamos que você tá num dos melhores lugares, né? Sim, então... sim.
mas nem sempre é tão rápido, nem sempre você tem um médico que faça eco de criança ali disponível. A questão da pediatria é isso, né? Nem sempre você tem alguém que saiba lidar com criança tão bem. Porque a formação, na maior parte das coisas, é voltada para o adulto, né? Na área cirúrgica. Então, você precisa ter esse contato com a pediátrica para poder fazer bem criança. Ai, gente, queria deixar meu coração pra pediatria aqui todinho. Porque, assim, É um mundinho! criança não é adulto pequeno, gente. Não gente. É outro mundo. Nossa Senhora, quando me ligam. Oi, meu irmão, minha cunhada maravilhosas. Adoro, me liga. Ai, não, o Matheus tá assim, assim, assim. Falei, gente, tipo, Não sei. não sei, gente. Exatamente, tenho medo, não sei o que fazer. Não, tipo, é dose diferente, são patologias diferentes, Sim. é outro exame físico, é outra realidade, né, eu acho. É outro mundo. Mas assim, tem muitas coisas além, né, só da hérnia e da fimose ali. E é gostoso trabalhar com criança. As pessoas falam pra mim, mas você opera criança, você gosta de criança doente. E na verdade não é isso, né? Elas ensinam pra gente todo dia. Eu agradeço muito pelo que eu faço hoje por isso, assim. Eu brinco que são super-heróis que não sabem do poder que eles têm, assim. E eu acho que isso que deixa tudo mais mágico, né? Às vezes eles soltam umas pérolas, assim, que você olha e fala, criança? Tipo, e é muito mágico isso. E a gente aprende e cresce com isso. E eles lidam com problemas muito pequenos ali, né? E eles superam e mostram pra gente que tá tudo bem e que dá pra superar sempre. Caramba, gente, vocês esperavam tudo isso de informação? Ela tá... Isso que eu sou amigo, hein, gente? Mas Pois vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho de 2023, que a gente tá tropeçando, a gente tropeçou, depois de amanhã é 2K23. E aí, como é que vai ser 2K23 pra você? O que você tá esperando de 2023? Eu continuo com a meta da academia. Ai, gente, essa daí, ó. Beijo pro meu personal Michel maravilhoso. Eu sugiro você pegar um professor gato. Isso é muito importante. É um estímulo. É um estímulo. Ou treinar numa academia top. Pra olhar as pessoas em volta. Exato. Sei, e aí o foco no Esse treino, negócio de aquela vou fazer coisa na toda. academia do prédio sozinho não vai dar certo. Era essa a ideia. Sozinha? Não vai dar certo. Não vai. Enfim. Já fracassou. Já deu errado. Mas acho que a meta de 2023, você que colocou ela algumas semanas aí numa bronca, mas acho que é bem isso, equilíbrio. Equilíbrio, retomar a rotina. A gente... É que você, melhor do que ninguém que vive isso, a gente sabe que o primeiro ano de residência é toda uma cobrança, é realmente uma demanda psicológica muito grande, né? Sim. Você tem que estar muito bem emocionalmente. O fisicamente acaba ficando de lado, mas é psicologicamente. Lado, mas eu né? acho que no segundo ano, são 3 anos só para posicionar vocês que ela vai fazer. Acho que no segundo ano ela diminui os plantões, ela tem um ou outro sobreaviso, mas ela não precisa efetivamente ir, ela vai ter que ir quando tem que operar. Ela vai continuar indo, né, gente? A gente conhece a gata vai. Você que vai ser R- dela, parabéns. Você tá no, vai ter tá que ir no porque paraíso. eu vou tá lá. Nossa. Rosa e Rosinha vai ser as duas. Para! Mas aí eu acho que é isso. É realmente pensar um ano para equilíbrio, né? A gente falou um pouco mais cedo, quando a gente estava fora da câmera, desse mundo audiovisual, digital que está acontecendo, né? Eu acho que Paula não é uma pessoa ligada em mídias. Zero ligada. Ela não, olha, depois de muito gosto, ela fez uma postagem no Instagram dela. Depois eu deixo o arroba dela aqui para vocês. Ela fez uma postagem, agradeceu eu e a Flora, né? Porque realmente teve muitas vitórias esse ano, né? De 2022. E aí eu também divido um pouco disso, porque eu tive um momento que eu não largo a medicina, né? Mas eu me desencanto com a gestão, com a coordenação médica, por causa do preconceito, que é assuntos que a gente vai debatendo ao longo. E eu vou por esse caminho e aqui a gente tá, né, gente? Maravilhoso. Que podcast. Isso é muito interessante, né? Enquanto você estava se desencantando com uma coisa, eu estava completamente apaixonada e cheia de tesão por outra coisa na medicina. E em momento algum você deixou de me apoiar, né?
Tipo, você poderia olhar pra mim e me desmotivar ali em tudo isso, porque você tava vivendo esse momento de um certo desencanto. Em momento algum você fez isso, né? Você só foi me empurrando ali, do tipo, vai, vai. A Isso, medicina é isso é maravilhosa, a gente maravilhoso. sabe disso, né? É. Tipo, quem, assim, existe essa pré-definição, esse pré-avaliação, esse pré-conceito de, tipo, a medicina vai te trazer dinheiro de todo jeito. Então, Não. assim, a gente sabe que, sim, salário inicial não é ruim, Não. mas você trabalha muito para ter esse salário Sim. inicial que, se você não fizer alguma coisa de diferente, vai se perpetuar por 20, 30 anos da sua vida. Sim. E tá tudo bem também, desde que você esteja feliz com isso. E a gente vai... mas eu acredito que o que faz a gente escolher a medicina mesmo é o altruísmo, né? É a vontade de ajudar o próximo, de ver alguma pessoa se curando, ou de você se colocar no lugar da pessoa, exercer empatia, se sentir bem com isso, compaixão. Então, eu acho que são alguns outros valores que faz a gente escolher a medicina. Pelo menos foi isso que me fez chegar lá. Sim. Mas ao longo do caminho vem a vida adulta e eu acho que não é necessariamente da medicina, a gente vai se encontrar com algumas barreiras, algumas coisas de preconceito, de você não pode usar isso, você não pode falar assim, você não pode ter o cabelo dessa cor, você não pode pintar a sua unha. E aí eu acho que vem esse grande desafio, né, da diversidade e, na verdade, tudo ser encarado como normal e parar de criar outras... não, isso não é normal. Não, isso tá errado. Porque as pessoas adoram, né? Adoram. Ainda mais nessas áreas mais tradicionais aí. Então, eu acho que, de fato, quando a gente pega a medicina, a gente pensa nesse primeiro passo. Mas aí eu acho que vem... Um dia eu falei assim de desconstrução, mas eu não acho que é desconstruir. Eu acho que, na verdade, a gente está construindo um novo caminho, né? Sim. Eu acho que precisa. Essa ideia. Você que viu essa transformação, agora vamos voltar um pouco para os Kikiters, que eles estão loucos para saber dessa fase médica que você falou que eu desempenhava muito bem. Gente, a gente combinou isso daí. Mentira. E para ver essa pessoa agora, essa autenticidade ambulante, essa pessoa que agora posta foto de saia, de salto alto, maquiado Sem roupa. Sem roupa? Oi, tudo bom? OnlyFans ainda não tem. Para de ser louca. Agora eu que vou pôr o óculos de vergonha. Gente. OnlyFans ainda não tem, gente. Tudo bom? Pode continuar. Desculpa. Pode continuar. Sozinha, né? Vai lá. Eu tenho muito orgulho dessa sua fase, porque eu acho que eu vivi muito ela com você ali, né? Acho que o ápice dessa fase a gente tava junto, né? Trabalhando junto e tudo. E, puta, eu e outras pessoas, a gente viu o preconceito que você passou ali, né? E, enfim, é aquele preconceito velado, né? Que dá mais raiva ainda, que você olha e fala como é que a sociedade ainda é tão hipócrita, porque as pessoas não jogam limpo, cara. E isso é muito louco. E você passou por tudo isso, assim, tipo, num solavanco, assim, e, claro, viveu as suas dores ali, sofreu as suas angústias, muito em silêncio, muito pra você, mas você viveu essas dores, você teve suas mágoas, mas você fez isso virar motivação, né, pra seguir em frente, como se aquilo te motivasse mais ainda. E, cara, eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, assim, porque você continua médico, né? E você até brincou esses dias, vou ganhar dinheiro com outra coisa e largar a medicina, e a gente te deu a maior bronca. Nossa, gente, virou uma sabatinada. Estava a gente lá, tipo, confraternização de Natal no spot, aí de repente eu falei assim, não, gente, eu tenho esse target para 2022K 23. É inadmissível você Aí eu largar a falei medicina. assim, gente, eu tenho um target para até o final do ano, de fato, não precisar mais trabalhar com isso. E aí... Foi julgado mesmo, foi. A mesa veio abaixo, a mesa ficou louca. É claro, tipo, porra, tudo que você conquistou pra todo mundo que vem depois de você, como é que você quer olhar pra isso tudo e falar, não, beleza. Não existe isso, o Eric não é a pessoa que faz isso. Eu acho que a medicina realmente ela veio, somou, ela me não vai ensinou ganhar dinheiro muito. disso, não vai, Mas eu acho que... Fala que eu sou insuportável. A medicina trouxe dinheiro, sim. Paga boletos até agora, gente. Mas
Eu acho que a ideia de se afastar um pouco da medicina não é que seja para sempre, mas eu acho que é um passo para o lado, nem diria para trás, Não, para nunca. deixar a fila andar um pouquinho, para amadurecer, entender o momento que eu vivo e buscar novas oportunidades. Eu realmente tenho me encantado muito pelo lado artístico, que é muito subvalorizado, E eu acho que é o muito. que a gente tava falando ontem, né? O Eric tá ali formado, né? O Eric é pronto, é um homem maravilhoso, pronto, que sabe vestir o melhor terno, a melhor gravata, o melhor cinto. Um homem que chama atenção por onde passa, tipão. E aí o Kikito tá crescendo, né, ali e completando esse Eric. Então eu acho que esse é o momento de Kikito, vem cá, tamo junto, entra Vem aqui. cá, gente. Somos um só e tá tudo Isso! bem. Que é engraçado, né? As pessoas, elas são curiosas, né? Porque eu acho que não é, às vezes não é nem preconceito, às vezes é falta de informação. E eu, na minha imaturidade no começo, eu batia muito de frente, né? E Muito. trazia de uma maneira muito impositiva, Chocante. chocante, militante. Eu acho que era um tônus errado. Era. Ficou um pouco até cansativo, eu diria. E aí e assim, era digital, meus amores. Não é tipo, eu não tenho seguidor suficiente para ser cancelado, mas eu vou contar ainda. Mas eu vou contar que, assim, coisa que dava tipo 240 curtidas, de repente deu 27, 30, 33. Tipo, cabalístico, não passava de 40. Fora os comentários, né? Fora os comentários que a gente não fica sabendo, né? Lá por trás dos bastidores. Nossa, gente. Então, assim. Ai, primeira vez que eu pus uma foto de saia, perguntaram para um amigo que já foi bem próximo. Ele tá querendo virar menina? Tipo, oi, tudo bom? Então, assim. E aí As um pessoas dia não eu fiz sabem como como é se bom usar fosse uma saia. carta aberta, né? Tipo, eu entrei, sentei na frente do celular, fui lá no pet place do prédio, que tem uma mesa, tem um espaço para os cachorros brincarem. Deixei a cachorra lá e comecei a gravar um vídeo atrás do outro. E aí, basicamente, eu senti que realmente foi falta de comunicação. Sim. Que aí eu não falava para as pessoas qual que eram meus planos, o que estava acontecendo e parecia agressivo, parecia. Se bem que, né, vamos combinar que inovação disruptiva Faz parte. faz todo sentido, né? Que é o futuro. Que é Acho que você você precisou enxergar desse uma momento também. oportunidade onde. E quando eu fui ver, basicamente, do jeito que eu venho agindo, eu fui buscar e tem muita gente pelo mundo já nesse movimento. Sim. Eu acho incrível, gente. Incrível. E quando eu entro no Instagram e eu vejo alguém que tá nesse movimento, que tá fazendo isso, eu entro e ponho awesome, amazing, que rico, bueno. Agora vai mostrar que fala várias Ah, línguas. várias línguas, gente. Língua do amor, então. Ah, deixa eu. Ô, Rafa, Ai, quanto meu Deus. tempo a gente tá aí? Só pra eu me situar em A gente tempo. deve estar aqui. 50 Olha, que minutos? Gente, mara! tem uns 15, 20 minutos Gente, eu ainda. Foi sofri aqui, fluindo, achei que você ó. tinha ido 3 horas e meia. Imagina, gente. Eu achei que foi maravilhoso. Falamos da transformação do Kikito. Eu queria saber Posso um me pouquinho ajeitar mais, aqui? lógico, se mexe, fica à vontade. A gente está na sala de casa, na casa do Kiki. Eu queria que você falasse alguma coisa assim de tipo, um momento marcante da tua vida, da infância, sei Nossa! lá, tipo, uma curiosidade tua. Eu não fui preparada pra isso. Mas aí é que vem a patuscada. Pera, um momento marcante da minha vida? Qualquer um. Algo alegre. Você queira dividir com as pessoas. Nossa, Ainda por não, favor. ainda não. Ainda não. Essa daí. Ah, não, Ah, já, que a não, gente já, tava já, falando com já, você. não, ainda Sim. não. Ainda tem. Essa é a curiosidade dela, depois vem a minha, né, Paulinha? A gente vai fazer assim. Todo o podcast eu vou perguntar um momento marcante, em contrapartida, você vai encontrar um momento da tua vida que realmente você julga um dos melhores, uma situação inusitada que te fez mais feliz. Nossa, gente. E dali pra frente você vai fazer uma réplica com um momento curiosidade que pode tudo. Como assim? Você vai poder perguntar o que você quiser pra mim de Tá. todos. Mas primeiro. O meu momento marcante da vida.
Nossa, que difícil isso. Nossa, Nossa, Eric. Nossa, você me contou tanta coisa, eu tenho uns 3, assim, só da... Eu tenho alguns momentos marcantes, assim, esses que eu contei foram momentos emblemáticos da minha vida, assim. Acho que foram capítulos importantíssimos. Mas eu acho que eu tenho uma... Puta, você falou agora, se é pra vir a primeira coisa que vem na cabeça, uma viagem que a gente fez em família. Eu tinha uns 9 anos, assim, minha irmã é 2 anos mais velha que eu. E a gente foi pra cidades históricas em Minas. Você já foi pra lá? Ouro Preto, Tiradentes, fui pra Mariana. Tiradentes. Ah, maravilhosa. Putz, eu não voltei pra lá mais depois dessa viagem de infância, mas é um lugar maravilhoso ali, né? É mágico, é realmente mágico. E, cara, eu não sei porque eu lembrei disso agora, mas essa viagem é muito marcante. E a gente voltou de lá, assim, a Estrada Real tava em obra. E aí, à noite, assim, a gente foi pedir... Meu pai desceu do carro, a gente era criança, então a gente não desceu do carro e tal, mas meu pai foi pedir pra um cara pra falar pra gente o caminho na Estrada Real à noite, a gente parado num penhasco, assim. Aí minha mãe tava no banco da frente, eu e minha irmã no banco de trás, eu e minha irmã achando divertidíssimo aquilo, né? Tipo, a aventura do século. E minha mãe louca, falando que meu pai era louco de enfiar a gente naquilo. E aí o cara falou, não, o senhor continua reto aqui. E aí, pela primeira vez, eu ouvi a expressão, é um tirinho de espingarda. Cara, a gente andou horas na beira daquele penhasco. Não chegava em puta que pariu de lugar nenhum, cara. E minha mãe surtada, gritando com meu pai, como se ele tivesse culpa da Estrada Real tá em obra. E fato é que a gente chegou na cidade e não para aí o ápice. A mãe dela é mais brava. Eu conheço, gente. É o grau de amizade, falei pra vocês. E aí, não basta isso. A gente chegou na cidade e meu pai deixou eu e minha irmã escolher o hotel que a gente ia ficar. Ótima ideia, né? Deixa 2 crianças escolherem o hotel. O hotel era maravilhoso, tinha um azulejo português pela internet. Meu, quando a gente chegou lá, o hotel era horrível, era horrível. As paredes eram todas quebradas. Depois de ter passado pela aventura da Estrada Real, o colchão tava aberto, todo mofado, assim, espuma pura, não tinha nem a capa do colchão. Minha mãe surtou com meu pai, porque afinal de contas essa era a responsabilidade dele também, da viagem. Enfim, mas fato é que daí, dada essa parte, meu pai conversou com o guia ali na cidade. E aí, mineiro é fogo, né? Os caras são muito hospitaleiros. E aí, a gente ficou na casa de uma mulher. E aí, ela recebeu a gente super bem. Quando a gente acordou no dia... Meu pai consertou o chuveiro da casa da mulher. E aí, enfim. Mas aí, no outro dia de manhã, a gente acordou. Tinha um café da manhã maravilhoso, assim. Uns pães maravilhosos esperando a gente. E é aquela memória confortante, assim. Foi uma viagem de família. Uma aventura, delícia. Com perrengue. E tava todo mundo junto ali. E hoje em dia a gente olha pra trás e foi maravilhoso. Só que não. Mas foi maravilhoso. Eu não sei porque eu lembrei disso. Eu tenho várias outras coisas, talvez mais inspiradoras pra contar. Mas gente, você falou pra ser natural. Foi então... o que veio, eu acho. Eu achei incrível. Acho que trouxe a Paula como ela realmente é. Alegre. Curte o perrengue. Despojada. Não precisa de muito pra ser feliz. Eu acho que é isso. E agora, aquele momento que todos querem. Que aqui no Kiki Podcast, Kiki pode tudo. E aí é o momento curiosidade, você faz a pergunta que você quiser e eu tenho que responder. Eu não sei uma pergunta muito, muito boa, mas é uma curiosidade, assim. Eu não sei, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, na verdade, por isso que eu tenho essa curiosidade. Meu Deus do céu. Vamos lá. A gente sabe que você já namorou uma menina. Oh, yes. E eu queria saber como é que foi quando você contou que você era gay. Assim, pra todo mundo, família, amigos... Quando que você expôs isso? Como é que foi? Porque você é um homão, né? Eu tenho um momento marcante, que assim, primeiro eu queria falar muito bem dos meus pais, porque meu pai realmente, ele é um cavalheiro, um gentleman. Senhor Rovera, ele seria um hétero maravilhoso, daqueles que coloca a mulher pra dentro da calçada, exato, merece câmera também, senhor então, Rovera. Assim, meu pai, de fato, meus pais são separados, assim, mas todo o tempo que eles viveram juntos, ele foi sempre muito cordial. Então, eu tenho algumas cenas marcantes da minha infância, como meu pai sempre abriu a porta para minha mãe, ele sempre puxou a cadeira, ele mandava flores. É meio rabugento, né, gente? Mas... E, de fato, ele ensinou isso pra gente, que a mulher anda pro lado de dentro da calçada, porque você protege ela, né? Sim. De acontecer alguma coisa, de passar um carro na poça d'água e molhar ela.
Então, de fato, meu pai realmente, assim, eu acho que o mundo vem mudando, mas de fato a gente era criado pra Ser cavalheiro. nascer, casar, né, hétero, filho, família feliz e vovozinho na estatuetinha, né? Os Família vovozinhos, tradicional brasileira. a gente é criado pra isso, não adianta dizer que não. Não. Nossa geração foi criada pra isso. E então, de fato, assim, a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vê que algumas coisas estão diferentes, tá rolando aquela banheira do Gugu e você tá olhando pro cara e não pra menina, aí tá Teve tudo... isso? Opa, e tá tudo bem, gente, tipo, a gente fala assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, tipo... E aí, quando a bebida entra, a verdade sai, né, gente? Que aí, meu Deus do céu, quando começou a ir pra balada e beber, negócio estranho, vontade de ficar com o menino, aí... É aquela coisa. Mas, de fato, a primeira vez que eu fiquei foi aquela coisa de tipo, meu Deus, eu tô bêbado. Quantos anos você Não, tinha? 23. Tarde, né? Se você for parar pra pensar. E depois, ao longo do caminho, tipo, depois com 29. Com 29 teve uma novela muito marcante, onde, tipo, eu me via naquilo. Eu só não era bicha má igual o Matheus Solano fazia na época a novela. Mas a história era a mesma. Papo Soberano, que era o Antônio Fagundes. Aham. Que Mami novela era essa? Eu não lembro. Puta, era a novela... Ah, esqueci agora o nome da novela. Novela do Carneirinho. E tinha a Mami Poderosa, que era a Suzana Vieira. E foi realmente isso, tipo... Eu era realmente o filho da Mami Poderosa, eu ia no shopping com a minha mãe, eu ajudava ela a escolher roupa e tal. E meu pai com aquela coisa de, tipo, com medo, né? Hoje em dia isso tudo passou, mas no fundo, tinha medo que eu Estraga explodisse tudo, o né? armário, né? Essa que é a real. E eu acho que tá tudo bem, não estou falando em tom de crítica, porque eu acho que realmente é um aprendizado. Hoje em dia é uma pessoa que me apoia, minha mãe também, mas também tem as suas dificuldades, suas nuances, o dia a dia, mas assim, acesso à informação. O Google tá aí para isso, gente. Tem dúvida? Joga no Google. Sim. Aí o Google vai te dar uma resumida básica ali do que pode estar acontecendo e você pode conversar com um profissional, tipo um psicólogo, e ver o que ele te fala e depois conversar com o teu filho e tentar entender o que acontece. Sim. Então, assim, o acesso à informação Não hoje tem em dia é uma desculpa, coisa né? gritante. Antigamente a gente ia fazer trabalho, a gente ia na biblioteca. Barça. Lá, ó, Você teve lá no Barça? fim, você não fazia? Dia do, Claro. o caderno dos Tinha que dias? procurar o índice. Gente, vai lá no índice, ó, dia do índio, vamos falar sobre o índio. O índio, não. Dia da bandeira. Você usava dia papel da ao maço também? Ah, lógico, gente. E aí eu acho que é isso. Aí em determinado momento, como na novela, eu também tive o meu carneirinho. Não acho que tenha que ser o fator preponderante para você sair do armário. Você ter alguém do teu lado. Eu acho que você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Mas hoje em dia esse é o conselho que eu deixo para as pessoas. Esteja pronto. Você está pronto? Se você está pronto, é a hora. Isso pode acontecer ao lado de alguém ou não do lado de alguém. E esse alguém pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser uma amiga, pode ser um familiar. Eu sempre tive minha prima, a Ive, que é maravilhosa. Aí a minha amiga que é a Mayra. Mandar um beijo para elas. Elas também vão passar um dia aqui no podcast para contar um pouquinho disso. Boa. E aí eu tive o meu carneirinho, a gente foi casado depois durante 8 anos e ele viveu isso comigo. Ele assim, foi num jantar de aniversário quando eu fiz 30 anos, a gente foi todo mundo, eu juntei as pessoas mais importantes, meu irmão com a esposa, a ex-namorada do meu irmão que é falecido, que também eu conto isso um dia lá pra frente, a minha vizinha que era minha melhor amiga, que é minha melhor amiga, irmã Mayra, a minha prima, minha mãe, meu pai e o carneirinho. E foi de surpresa, eles não sabiam que Não, ia. todo mundo sabia. E assim, foi um momento tenso, porque tipo, meu pai dentro daquele negócio, ele também tava nervoso, mas minha mãe agiu mais naturalmente. Ela sentou do lado do carneirinho e falou assim, Que fofo, ela abraçou ele. Ela falou assim, não, acolheu. já que vai ser essa terra que a gente vai desbravar, vai ser isso. Ficou nervoso. Joguei a caneta pra lá, agora não preciso mais dela. Ai, gente, a naturalidade acontece.
Devolve minha caneta. Toma. Brincadeira. Eu roubo caneta, você sabe. Eu sei. Aí ela virou e já começou, e assim, depois desse jantar, meu pai já virou e falou assim: ah, tá bom, eu quero um dia jantar com você e com ele. Mas meu pai foi terrível, gente. Ele chegou pro carneirinho e falou assim: olha, você conhece meu filho? Mentira Maravilhoso. que ele fez isso. Ele falou: meu filho é maravilhoso, mas você já passou um mesinho assim com ele? Bagunceiro, difícil pra acordar, me detonou. Seu Rovera fez isso? Eu acho que ele tava tentando fazer ele desistir, né? Mas Não funcionou. Carneirinho não desistiu, ficamos casados 18 anos. Maravilhoso. E aí eu acho que foi isso. Tive ex-namoradas, tem uma grande ex-namorada que é uma grande amiga hoje em dia. Beijo, Cidinha, mas a gente não tchutchou. A gente vai entrar em detalhes? Eu não tenho problema de falar. Não tchutchei. Tchutchei, o que é tchutchar? Ninguém sabe o que é tchutchar, gente. E aí eu acho que é isso. Eu respondi sua pergunta, doutora Paula, ou você quer complementar com alguma coisa? Não, respondeu, tá respondida, gostei. E agora, Kikiters, vamos para a parte final do nosso programa. Já foi a curiosidade, Kiki pode tudo. E agora a gente vai fazer um bate-bola, de frente com Kiki, de frente com Kikito. E aí, Paula, Meu basicamente Deus. eu quero deixar bem o óculos perto de você. Eu acho que eu vou deixar ele Porque preparado. se você não quiser responder isso, você pode pôr o óculos rapidamente. Tá. Que ótimo. Aí você põe o óculos, aí ele já volta para a próxima pergunta. Tá. Ídolo. Nossa. É pra responder rápido, né? Tenho mais de um. Mas meu pai, se eu pensar numa primeira pessoa, é meu pai. Um momento da vida. Caraca, Eric, eu achei que isso ia ser mais fácil. Não tem umas perguntas tipo cor, essas coisas? Um momento da vida, garota. Um momento da vida. Esse que eu tô vivendo agora, eu acho. Tá sendo incrivelmente mágico. Carro. Eric, eu não dirijo. Eu tenho medo. Eu vendi meu carro. Próxima pergunta. Cor. Branco. Uma música. Uma música. Putz, eu gosto muito de samba, você sabe. Eu poderia responder a Anitta só pra te agradar. Mas é que eu tô com uma na cabeça, que é do Jorge Aragão. É uma que ele fala... Você conhece? Eu não vou cantar, né, gente? O elevador é quase um templo. Conhece essa? Conheço, olha. Preto de alma Então, cantor seria Jorge Aragão. Cantor? Anitta, só pra te agradar. Mentira, eu gosto da Anitta. É... Ela movimentou nossas noites, vai. Muita coisa. Inclusive as noites em casa. Feriado preferido? Réveillon. Tá chegando. Decidida, indecisa ou medrosa? Decidida, indecisa ou medrosa? Tá, eu vou responder sem saber que tem algo além disso, mas indecisa. Posição sexual favorita? Puta que pariu. O óculos tá aí, minha gente. Posição sexual vamos favorita. Vamos responder, porque isso aqui é um desafio. Mas eu gosto das clássicas, eu acho. O que é clássico? Mamãe e papai? Ok. Aceito. Porta dos Fundos já aconteceu? Como que... O que é isso? Não sabe, pula. Agora explica. Porta dos Fundos? Posso cantar uma música? Aham. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, não se arrepender do que faz. Extrema dificuldade com isso. Então tá bom. Tô. Paula e Kikito. Puta, isso é mais que amizade. E a Paula pela Paula? Eu sou foda. Caramba. Uma salva de palmas pra doutora Paula, minha gente. Veio, prometeu nada, entregou absolutamente tudo. Mais do que vocês esperavam, eu tenho certeza. Então a gente tá chegando ao fim. Passamos todos os momentos felizes. Até eu tive que colocar o óculos escuro
E ela não colocou, minha gente. Vocês estão acreditando? Desafio para os próximos. Desafio para os próximos, gente. Olha, eu vou me preparar para fazer vocês colocarem. Eu coloquei o óculos desinibido desse jeito. Mas é isso. Eu queria agradecer a Paula, minha grande amiga, médica, cirurgiã pediátrica. E aí eu gostaria que ela deixasse o @ dela do Instagram para vocês terem o prazer de acompanhar, porque ela prometeu que em 2K23 ela vai digitalizar. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso, realmente um desafio. Esse negócio de câmera, luz e tudo mais é realmente desafiador. Falar para mais de uma pessoa é, tipo, impossível. Eu sou a pessoa que não pede pizza pelo telefone, né? Porque tem que falar com alguém desconhecido. E, enfim, obrigada, Eric, pelo convite, pelo desafio. Você sempre me estimulou, me estimula muito a ser melhor e conhecer, acho que, outros lados que nem eu mesma conheço de mim mesma. Acho que esse é um dom que você tem. Meu Instagram eu sou muito das redes sociais, então é Paula Almeida 2335, não sei por que desses números, mas é esse. Quem quiser me seguir, pode me seguir. E eu prometo que eu vou começar a responder todas as mensagens. E aí, gente, vocês concordam? Foi muito foda, né? Caralho!